Olá, eu gostaria de dar as boas-vindas para você. É uma alegria ter você em mais uma aula do nosso curso Novos Membros. Nessa aula a gente vai apresentar o conteúdo do capítulo 8 do livro Os Primeiros Passos do Discípulo, Credo Apostólico e a Trindade. Meu nome é Robson, eu faço parte da equipe ministerial da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. Gostaria de dar as boas-vindas para você em nome da nossa igreja, uma igreja que ora e trabalha como uma família de discípulos de Jesus. Bem, Deus é único, não há outros deuses além dele. E também é pessoal, ou seja, ele se relaciona conosco em uma aliança. Nós temos alguns textos e é importante a gente, então, na palavra de Deus, nos voltarmos aí, por exemplo, para Isaías 46, versículo 9, que diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Também, texto de Gênesis, capítulo 17, versículo 1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Então, esse aspecto de Deus como sendo um único e um Deus que se relaciona. Deus também é eterno, ou seja, ele sempre existiu. E a sua autoexistência, ou seja, o fato dele sempre ter existido, não quer dizer que ele precisou de alguém para existir. Ele é autoexistente. Tudo existe por causa dele, mas ele não existe por causa de nada. E a gente tem também textos que nos ajudam a compreender isso sendo mostrado na palavra de Deus, como por exemplo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. Se você está acompanhando no livro texto, na página 37 nós temos esse texto transcrito, 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. Assim, ao Rei eterno, imortal e visível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E ainda, Êxodo 3, 14, que diz assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Então, Deus que sempre existiu, Deus eterno e autoexistente. Vamos entender agora em que sentido esse Deus único é uma trindade. Bem, de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, o nosso Deus é o Deus único e ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo. E isso nós vemos, se encontra no credo apostólico que nós estamos estudando como uma trindade. Então, no credo apostólico nós temos essa sentença, como a gente já viu na aula anterior: creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo e creio no Espírito Santo. Nós temos essas afirmações no credo apostólico. Bem, a primeira afirmação do credo diz a respeito a Deus Pai. E existe essa relação, então, de paternidade de Deus, né? Deus é o Pai para com o Filho. Então, daí nós temos Jesus Cristo ser chamado do Filho de Deus. O Pai é aquele que gera. Como tudo em Deus é eterno, nós podemos afirmar que Deus, o Filho, é eternamente gerado por Deus Pai. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, possui glória singular como unigênito do Pai, ou seja, Filho de Deus, Jesus Cristo, unigênito do Pai, eternamente gerado por Deus Pai. Então, alguns textos também eu convido você a se voltar à palavra de Deus, como por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ou ainda Hebreus 5:5. Hebreus capítulo 5, versículo 5 diz assim: Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse:
tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, essa verdade de Jesus Cristo como unigênito do Pai, eternamente gerado no Pai. Nós temos também o Espírito Santo, né, que procede do Pai e do Filho. Isso a gente pode perceber e ver, constatar na palavra de Deus. João, capítulo 15, os versículos 26, que traz aí o seguinte: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. As palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, mostrando aqui que ele envia o Espírito Santo, o Espírito Santo que procede do Pai. Então, essa constatação, né, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O que a gente tem, então, olhando para essa realidade, para essa verdade, é que há um movimento. O Filho eternamente gerado pelo Pai e o Espírito Santo eternamente enviado pelo Pai e pelo Filho. Em primeiro lugar, o Pai, em segundo, o Filho e depois o Espírito Santo. O que é interessante a gente entender é que essa ordem não implica indiferença de importância ou de dignidade. Mas, como dizem os teólogos, essa ordem então é simplesmente uma processão. Processão que quer dizer procedência. Então, é muito importante a gente entender isso, né? Deus único, que se revela que existe perfeitamente na Trindade, mas implica simplesmente nessa processão, né? Nessa procedência. Essa pergunta, a resposta para essa pergunta, nós temos aí no Catecismo de Heidelberg, a pergunta 25, que diz aí, né? Por que você fala de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, visto que há um só Deus? E a resposta: porque Deus se revelou em sua palavra de tal maneira que essas três pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus. Deus possui uma só substância e subsiste em três pessoas. Deus é triuno. Então essa é a realidade, a verdade que a palavra de Deus nos traz. Os servos de Deus do passado resumiram esse ensino, né, entendendo isso, que Deus possui uma só substância e subsiste em três pessoas. E essa é a forma correta, né, de nós entendermos a forma verdadeira que a palavra de Deus nos traz. A expressão, então, triuno ou trino, traz essa realidade do Deus verdadeiro, Deus que subsiste em três pessoas, um Deus triuno. Bem, o que a gente viu até aqui? Que Deus é único, pessoal, eterno e autoexistente. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, uma trindade. O Pai gera eternamente o Filho, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Essas três pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus. Bem, é isso. No próximo segmento dessa aula, verificaremos como essa verdade influencia a adoração cristã. Além disso, dialogaremos sobre a Trindade como mistério da fé. Então é isso, até lá, que Deus te abençoe. Espero encontrar você no próximo segmento dessa aula.